Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Chainsaw Man, o Arco da Reze, que é o filme dirigido por Tatsuya Yoshihara. Eu preciso começar esse vídeo de uma maneira diferente. Eu quero agradecer muito centenas de comentários desde o lançamento desse filme que sugeriram para que eu fosse assistir Chainsaw Man. Eu tinha falado anteriormente que eu não sabia absolutamente nada do mangá, da série, e aí nas últimas semanas eu tive essa curiosidade. Eu tinha recebido um convite para assistir o filme num evento de campanha que existia mirando Globo de Ouro, Critics' Choice e Oscar. Aí eu pensei no período, né? Poxa, não tem como eu assistir esse filme sem saber nada da história, e isso me motivou a procurar, né? A assistir a primeira temporada, e eu fiquei feliz por ter feito isso. Já antecipo também que, diferentemente de outros projetos, até depois de assistir esse filme, não tem como você, eu acho, criar alguma vinculação maior se não assistiu esse conteúdo prévio. Então é um filme que ele tem um pré-requisito. Nós estamos passando por um período também na indústria de animes em que não existe só mais aquele filme celebração, porque isso era comum até um tempo atrás, né? Depois de algum grande sucesso, você direciona um conteúdo especial para o cinema, para criar uma celebração, para fazer um filme que conseguiria uma boa bilheteria, mas que era na verdade um grande filler. E nós estamos num período em que cada vez mais você tem arcos que são estruturados no cinema com grande relevância. Obviamente, aí lidando com mais investimento, com um pensamento criativo, não é só para fazer mais um filme, é para você conseguir aí, quem sabe, tocar e desenvolver conteúdo novo e original. E aí, obviamente, quando você está fazendo um longa desse tipo e tem essa questão, né, do interesse já de uma base de fãs consolidada, mas com investimento, você dá tempo para conseguir fazer com que a história tenha um desenvolvimento, para conseguir respirar, para conseguir criar tópicos de relevância na construção da narrativa. E eu vejo que é exatamente isso que ocorre aqui. Por isso que eu fiquei feliz de assistir esse longa, até para conseguir colocar na minha lista de melhores do ano. Acho muito interessante também como essa produção consegue dialogar, acredito, com o fã que foi atrás do mangá, que não é o meu caso ainda, mas que conhece o mangá, que conhece o anime, que depois, obviamente, tinha uma expectativa. Então, se você é um fã mais antigo e quiser deixar um comentário, eu agradeceria bastante com a tua experiência. Mas eu vejo também que esse filme ele acaba tendo um impacto se você conseguiu perceber todo o desenvolvimento da primeira temporada quanto ao Denji. No meu caso, eu vejo que essa experiência desse arco da Reze acaba se tornando até uma antítese ao que vinha sendo construído. Na primeira temporada nós tivemos um Denji pela sobrevivência física, claro, na questão de toda a aceitação dos seus desejos, mas aqui, nesse novo arco, existe uma nova experiência que vai muito em conta da sobrevivência emocional. Gostei muito de como a produção ela meio que desarma o espectador quanto à expectativa, porque você começa com o desenvolvimento até de um romance, de um drama de situação típico de adolescente, para depois aí ter surpresas, reviravoltas, para lidar com toda essa noção do que vinha sendo trabalhado com o personagem. Aí eu digo, né, não só dos desejos dele, dessa necessidade toda, da aceitação, da busca por contato, mas o que acaba sendo simbólico na construção da narrativa. Após os eventos da primeira temporada, Denji conhece Reze, uma misteriosa funcionária de um café que lhe oferece uma conexão humana genuína e uma promessa de vida normal longe da caça aos demônios. No entanto, o romance toma um rumo brutalmente diferente, forçando a confrontos e lutas. A Reze entra nessa história de uma maneira extremamente espontânea e bem diferente do que estava sendo apresentado na série, porque ela é genuína, ela tem esse sorriso que pro Denji é a validação emocional que ele precisava, né, que ele buscava. Meio que representa essa conexão humana viável, essa humanidade que para ele parecia rejeitada, esquecida. E aí, nesses momentos de conexão, nesse desenvolvimento de romance que você vê, né, na troca de um sorriso, essa conexão genuína que era algo que fazia falta pro Denji. Tematicamente, Chainsaw Man ancora a filosofia na fábula de Esopo sobre o rato do campo e o rato da cidade, trazida à tona em um diálogo crucial, porque existe esse dilema central da existência do Denji. Vale a pena viver uma vida segura, mas submissa e faminta, que seria o rato do campo, ou arriscar a vida diariamente por prazeres momentâneos e perigosos, no caso do rato da cidade. O filme eu noto que inclusive rejeita a resposta fácil para deixar conexões abertas para desenvolvimento posterior, e que eu fico curioso para assistir inclusive.
em que aí você vai ter a construção da fábula em torno da existência do Denji. Existe uma tentação constante, né? Pela liberdade, pela busca por novas experiências, por essa conexão genuína. Tem passagens simbólicas como a questão da piscina, que trata sobre toda essa vulnerabilidade e faz com que você crie essa conexão ainda maior com o que está acontecendo. A direção de arte aposta em paletas de cores quentes e nostálgicas para momentos de intimidade e cria um contraste violento com tudo o que acontece depois no terceiro ato. Eu acredito que o roteiro é cruelmente eficiente de lidar com uma parte de inocência na forma como você está nesse mundo rodeado de demônios, mas ainda assim tem essa conexão da experiência genuína, do cafezinho, da troca de olhar, do sorriso, que você deixa isso de lado por um momento para entrar nessa relação do Denji com a Reze. Para alguém que sempre foi tratado como um descarte, nunca teve atenção genuína, nunca foi colocado como prioridade, os pequenos momentos de um olhar, de um afeto, acabam construindo toda uma parte inicial que é muito eficiente para aí depois buscar por uma ruptura. Na parte técnica existe um profundo ganho de qualidade nas sequências de ação, com um nível de virtuosismo impressionante da animação de lidar com efeitos de maneira bem mais orgânica que na primeira temporada da série, em que o clímax aí é um espetáculo de partículas e luz, com uma movimentação fluida e impecável pelos cenários de destruição, brutalidade, violência e sangue. No que tange às ameaças e até o sentimento de urgência para lidar com elas, também existe uma diferença bem considerável. Por isso que a experiência do filme ela é complementar e ela consegue buscar por tópicos que não só são reciclagens de conteúdos da série. Você tem todo um panorama de contexto aí para o desenvolvimento de novas situações e argumentos. Então, se o Denji enfrentava perigos mais localizados, agora ele se torna alvo dessa caçada. E eu acho que a narrativa constrói um clima de paranoia na medida em que vai se encaminhando para um desfecho em que você tem um lema em torno do coração do Chainsaw Man que se torna um ativo extremamente valioso. Então eu gostei muito do trabalho para situar ameaças, não são monstros aleatórios, são ameaças inteligentes, articuladas, que aí tem ainda esse peso emocional. E eu também não posso deixar de mencionar a trilha sonora, a experiência que é muito boa, que a trilha é assinada por Kensuke Ushio, em que aí ele transita de um piano melancólico, intimista, para toda a criação de conexão, para depois lidar com o ruído industrial que é frenético e muito importante também para cenas de batalha. O filme usa a ultraviolência para falar sobre a vulnerabilidade do amor e a dor inevitável de descobrir que a liberdade tem um custo alto demais em determinados casos. E aí eu digo isso vinculado à autonomia e o que esse arco propõe para essa discussão, que é muito bacana, muito eficiente, foi uma baita experiência que eu deixo a recomendação, mas colocando, né, que não dá para pegar esse filme de maneira isolada. Vale a pena e é necessário, é um pré-requisito buscar pelo menos pela primeira temporada. Para Chainsaw Man, o arco da Reze, nota 9. Bom, novamente eu quero agradecer os comentários aqui do pessoal, as centenas de comentários, como eu disse, das recomendações, para que motivasse também para assistir esse filme, e foi uma baita experiência. Eu pretendo fazer o mesmo com Demon Slayer, que eu também não conheço nada, só que aí é algo para 2026, vai demorar bem mais porque tem muito mais conteúdo de Demon Slayer, mas eu vou compartilhando as atualizações aos poucos aqui com vocês com vídeos. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!